Guten Abend, boa noite. Willkommen an unsere Deutschkurs. Bem-vindos ao nosso curso de alemão. Ich starte mit einer kurzen Vorstellung. Eu começo com uma pequena apresentação. Ich heiße Laura, ich bin 28 Jahre alt. Eu me chamo Laura, tenho 28 anos. Ich bin Umweltingenieur, eu sou engenheira ambiental. Und ich habe schon 2 Kurse in Deutschland gemacht. Eu fiz 2 cursos de alemão na Alemanha. Und habe auch 1 Jahr in Bayreuth gelebt. E também morei 1 ano em Bayreuth. Então, para começar, assim, eu queria que vocês pensassem o que vocês pensam sobre os alemães e sobre a língua alemã. Assim, se quiserem falar ou escrever ali no chat, o que são as primeiras, os estereótipos que vêm à mente, assim, né? Deixa eu só ver aqui que eu acho que eu não tô com o chat aberto, se alguém... Tá, acho que abriu o chat. Mas podem ligar o microfone, falar ou escrever como acharem melhor. Wurst, tá bom. Linguiça. Eu acho que eu entendi Wurst, viu? Viu? Muito bom. Eu morei em Panambi, eu escutei isso algumas vezes lá. Ah, que legal. Ou não. Ah, que legal, Laísa. Eu vou tentar encontrar o chat aqui, e daí eu não fico invadindo com a minha voz aqui. Mas pode falar também, como preferirem. Chopp, muito bem. Bom, sinteticamente eu acho uma língua bonita. Uhum. Do pouco que eu sei de alemão, ao meu ver, é muito parecido com o inglês. Uhum. Várias palavras. E por vezes o alemão é útil para mim. Meu objetivo no alemão é basicamente aprender a ler, porque isso é importante para o direito. Certo, muito bem. Muito bem. Perguntaram como escreve Chopp. É que, na verdade, Chopp não é uma palavra alemã por si só, mas pesquisando sobre assim, similaridades entre o português e o alemão, para me preparar para a aula, eu aprendi também, vou aprendendo com vocês algumas coisas, que Chopp vem da palavra Schoppen, mas que seria uma unidade de medida equivalente a mais ou menos meio litro. Mas a palavra Chopp em si, para designar o nosso chopp, a cerveja, não é usada na Alemanha. Mas é... E aí, eu vou escrever aqui, esse Schoppen seria com SCH. Assim, escrevi ali no chat. Mas então, mais alguém tem essa ideia de que o alemão é bonito ou alguma coisa assim? Ou que o alemão é feio também? Eu sempre gostei muito. Eu morei no interior também, em Lajeado, Uhum. e aprendi algumas coisinhas. Fiz um período de aulas particulares há muitos anos atrás. Aí tem algumas lembranças, assim. Sim, que legal, que bom. Então, na verdade, vocês foram o contrário do que eu esperava que vocês dissessem, mas eu fico muito feliz com isso, porque eu estava esperando... Ali, a tia Liana falou, língua difícil. Era mais nesse sentido que eu esperava que fossem as manifestações. Mas fiquei feliz que tem manifestações no outro sentido também. Então, essa coisa de que o alemão é difícil, de que o alemão é bruto, é um estereótipo que tem bastante. Realmente, eu tenho que admitir que a gramática do alemão, às vezes, é mais difícil do que outras línguas, mas, como o Jonas falou, tem muitas coisas parecidas com o inglês, assim, também no vocabulário. Claro, a gramática do inglês é bem mais simples, mas em questão de vocabulário tem palavras bastante parecidas. E o que algumas pessoas não sabem é que também tem palavras parecidas com o português. Então, especialmente em verbos, por exemplo, nós temos telefonieren, que é telefonar.
Então, quem está começando a aprender alemão e não sabe bem um verbo, sempre tenta, assim, pega o verbo em alemão, põe um iren no fim, um verbo em português, põe um iren no fim, e às vezes dá certo. Então tem, assim, porque tem algumas palavras de origem latina também no alemão, então tem esse aspecto que eu acho bem legal de comparar as línguas, né? A outra coisa que eu tinha pensado que talvez surgisse foi em questão, assim, como é um alemão? Muita gente acha, os alemães são muito frios, muito distantes. Isso acho que é em questão cultural, assim, porque tem, por exemplo, isso a gente vai ver mais a fundo em uma outra aula, mas tem a questão de Sie e Du, que seria mais ou menos nosso senhor e tu, ou você. E geralmente, a partir mais ou menos dos 16 anos, as pessoas começam a ser chamadas de senhor para ter esse respeito. E isso aqui no Brasil seria muito estranho, chamar alguém de 16 anos de senhor. Então, é realmente uma questão cultural, mas para eles é mais respeito, não é de ser frio ou coisa assim. A outra questão que chama atenção na cultura deles também é, por exemplo, que eles normalmente separam muito bem a vida pessoal da vida de trabalho. Porque aí a ideia é assim, bom, se eu estou no trabalho, eu não estou lá para ficar falando da minha vida pessoal, eu estou lá para trabalhar com os colegas, então tem esse aspecto assim. Mas isso não quer dizer que não se possa fazer bons amigos. Então, por exemplo, uma professora minha de alemão, que era alemã, falou, se tu quer fazer amigos na Alemanha, é bom ir para uma dessas associações, por exemplo, de esporte ou de lazer ou coisa assim. E claro, é possível também ter bons amigos no trabalho, mas durante o horário de trabalho é esperado que não fique se falando tanto da vida pessoal. Pode ser lá, eles têm uma expressão Feierabend, que seria noite livre ou coisa assim, né, o fim do dia livre, que é quando termina o expediente. Então nesse caso pode-se, por exemplo, ir, sei lá, tomar um chopp com um amigo, alguma coisa assim, mas durante o expediente se espera. E como se escreve? Qual palavra? Desculpa, eu só vi agora no chat. Como é que se escreve o senhor? É Sie? Tá, boa. É S-I-E, Sie. E tu, o du, seria D-U. Boa. Tá, então acho que era mais ou menos isso assim que eu tinha de introdução para começar a ideia de cultura e língua alemã. Falando um pouquinho sobre o que eu pretendo passar para vocês. Inicialmente, a minha ideia é mais tentar trabalhar com vocês vocabulário e não tanto gramática. Primeiro, justamente porque a gramática é mais difícil e tal, mas também porque, na minha opinião, quando a gente está começando a aprender uma língua, o mais importante é ter o vocabulário. Porque, bom, se a gente falar, claro, tem que ter uma noção básica da estrutura das frases e tal, mas se a gente falar uma frase meio estranha, meio fora de ordem, é muito provável que a pessoa consiga ainda nos entender. Mas se a gente não tiver o vocabulário, a gente não vai conseguir se fazer entender. Então... E uma coisa também que acho que a minha prima vem dando aula de francês acho que ela falou na primeira aula dela, é que quando a gente é pequeno, nós também começamos aprendendo vocabulário, né? E depois na escola e tal, que a gente vai aprender a gramática. Então, acho que é um jeito mais natural de aprender sem cair direto na gramática. Eu tinha esquecido, eu separei uma musiquinha, porque eu tava achando que iam dizer que o alemão é feio, ou é bruto, ou coisa assim. Aí eu separei uma musiquinha que eu achei, assim, bem suave, e que eu acho que o alemão pode também soar suave às vezes. Então, eu vou tentar colocar a musiquinha aqui para vocês, pra gente começar aos poucos. Eu ainda tô aprendendo a usar o Zoom, mas vamos lá. Aqui. Deixa eu ver. Acho que deu. Essa aqui é a letra. Eu botei a letra em alemão e a tradução. E aí eu vou tentar colocar... mas eu acho que eu tenho que colocar para dividir o som do computador. Escuta?
schlaf ein. Du musst nicht traurig sein. Du weißt doch, ich bin immer für dich da. Zieh nicht so um Gesicht, bitte wein jetzt nicht. Komm, ich deck dich noch mal zu. Und träumst du dann, schau ich dich an, weil ich das so gerne tu. Mach die Augen zu, schlaf ein. Du musst nicht traurig sein. Du weißt doch, ich bin immer für dich da. Weißt du, wie schön es ist, wenn du fröhlich bist? Niemand lacht wie du. Doch heute hast du's schwer, bitte wein nicht mehr und mach die Augen zu. Du weißt, dass mir es nicht einerlei ist, wenn ich dich so sehe. Doch glaub mir, wenn die Nacht vorbei ist, tut's schon nicht mehr weh. Mach die Augen zu, schlaf ein. Du musst nicht traurig sein. Du weißt doch, ich bin immer für dich da. Então, o que acharam? O alemão pode soar suave às vezes também. Laura, Sim. eu não ouvi nada. Não Tá tocou? aqui. Eu também não tava ouvindo, mas tu tem que virar pra janela que tá a letra. Eu também não tava ouvindo no começo. Como assim, Lu? Mas aí... Não. Aí quando tá assistindo, provavelmente ela tá assistindo no telefone, tem que deslizar ela até chegar na janelinha que tem só a letra. Pra mim funcionou, pelo menos, não sei. Ah, tá. Uhum. Pra mim não tava ouvindo também, eu deslizei, aí deu, funcionou. Ah, bom. Vamos Só fica aprendendo. Assim, também não sabia. Eu também não estava escutando e depois eu escutei. É, também. Mas eu posso compartilhar depois o link da música também, aí para quem quiser, quem não conseguiu escutar ou quiser escutar de novo. Eu posso, se quiser, Laís, eu posso botar um pedacinho aqui curtinho só para... Ah, sim, só para ter uma ideia. Sim. Schlaf gut, Laura. É, Schlafgut, isso, que a Oma dizia. Essa palavra eu sei. É. Porque o nome da música é Schlaflied, que é, assim, canção de ninar, né? Schlaf é dormir. E a minha avó sempre dizia Schlafgut, que é dorme bem. Eu vou botar aqui. Vamos ver se funciona, Laísa. Funcionou? Bitte wein jetzt nicht, komm, ich deck dich noch mal zu. Und träumst du dann, schau ich dich an, weil ich das so gerne tu. Mach die Augen zu, schlaf ein. Só para escutar um pouquinho também. Mas aí depois eu passo o link. Então, eu quis mostrar, assim, porque eu sou apaixonada pelo alemão, então eu quis mostrar que não é obrigatoriamente bruto e difícil. Por isso eu quis começar com isso. Mas agora, entrando mais na aula em si, o que eu pensei para hoje seria a gente falar do alfabeto, inicialmente, dos sons do alemão, para vocês já irem tendo uma ideia. Então, deixa eu tentar trocar a tela aqui. Vamos ver. Eu tô olhando aqui porque eu deixei ligado no celular também, aí eu consigo ver se vocês estão vendo o que eu espero que vocês vejam. Tá. Então, eu achei esse site que eu achei bem legal. Ali em cima é russo, tá? Não se assustem, é embaixo que tá o alemão. Aquelas letras estranhas é russo. Mas é uma jornalista russa que fez
esse site com desenhinhos de lugares turísticos e parques e coisas assim de Berlim. E aí, então, ela chamou isso de uma viagem de A a Z em Berlim. E eu achei bem legal e achei que era um bom jeito da gente começar vendo o alfabeto. É uma jornalista russa que mora em Berlim. Então, começando pelo A, em alemão também, A, wie Alexanderplatz. A Alexanderplatz é uma das praças mais conhecidas assim de Berlim, que tem a Fernsehturm, ou a torre de TV. Então, é um lugar que a maioria dos turistas vai. E o A tem como pra gente o som A, só é importante que eles não têm o A anasalado. Por exemplo, Ana, eles não falariam Ana, falariam Ana. Mas o som é parecido com o nosso. Depois temos B, wie Brandenburger Tor, o portão de Brandemburgo, que também é bem conhecido assim pelos turistas, mas também pelos berlinenses e pelos alemães. Por exemplo, durante a Copa do Mundo, eles colocavam telões ali na área em volta do portão de Brandemburgo, e o pessoal era assim realmente aglomeração do pessoal olhando e torcendo ali pelo time da Alemanha. Então, B, como pra gente também, Brandenburger Tor. Depois temos o C, é um pouquinho diferente do nosso C, como se fosse... Opa, uma gatinha passando aqui. Como se fosse TS, né? C. Wie Charlottenburg. É um palácio em Berlim, é muito bonito. E era a residência de verão de uma princesa, rainha, enfim, da esposa do Frederico I. E o C, em CH tem como pra gente o som de Charlottenburg, e o C separado, por exemplo, computer, que seria o computador. Deixa eu abrir o chat aqui de novo, que daí eu vou escrevendo para vocês. Onde é que eu pego o chat? Tá difícil de abrir o chat. Não tô conseguindo agora. Agora apareceu. Pronto, consegui. Ele tinha sumido para mim. Então, eu tinha dito computer. Se lê como pra gente também, o CO. Só que, assim, isso é uma coisa que eu tenho a impressão, eu não tenho certeza se é bem isso, mas o C não é tão frequente quanto pra gente. Então, tem muitas palavras que pra gente seriam escritas com C, e que para os alemães são escritas com K. Por exemplo, cinema seria Kino, e aí então se escreve com K. C-I-N-O. Kino. Uma coisa, eu não sei se vocês separaram, que eu escrevi essas duas palavras com letra maiúscula. É uma coisa que muita gente estranha do alemão, mas todos os substantivos, não só os substantivos próprios, são escritos com letra maiúscula. Então, vai ter muita letra maiúscula no texto, porque todos os substantivos vão estar ali com letra maiúscula. As outras palavras, adjetivos e tal, são escritos com letra minúscula. Então, C é a letra C. Tinha trancado o meu mouse aqui. Pronto. Aí, D. É o mesmo som que pra gente, D, de Döner Kebab. Então, isso não seria propriamente alemão, porque vem dos imigrantes turcos, é uma comida, aquela coisa grande ali é um pedaço de carne que fica girando e vai assando, e daí eles tiram lascas para fazer sanduichinhos com isso. Mas é tão frequente, porque tem muito imigrante turco na Alemanha, e é tão frequente, tem por todos os lugares esse Döner Kebab, que faz parte da cultura de Berlim, e por isso a moça essa colocou nos desenhos esse.
E também é uma comida rápida e muito barata. Então, eu passei 2 semanas estudando alemão em Berlim e era praticamente o que a gente comia, porque era bem barato, então era todo mundo estudante. Então, a próxima letra, E, como pra gente, E. Aí ela botou sowjetisches Ehrenmal. Ehrenmal seria um monumento, alguma coisa assim, e sovietisch, né, da Rússia, já que ela tem né, ascendência russa e tal, mas tem muitos monumentos de diversas coisas na Alemanha, e em Berlim também, então Ehrenmal, monumentos. Acho que é isso que eu tinha dessa letra, então E. A próxima letra, F, um pouco parecida com o inglês, né? F, wie Flohmarkt. Um Flohmarkt é como um mercado de pulgas, também é uma coisa bastante comum na Alemanha, especialmente nos domingos, então tem mercados de roupas, de antiguidade, de livros, todos eles são Flohmarkt, ou Flohmärkte seria o plural. E a letra, então, é F. Eu acho que... tá. O Zoom me disse que normalmente a gente teria um prazo de 40 minutos, mas que dessa vez ele não vai me cortar. Então, acho que vai dar para fazer a aula toda sem cortar. Então, a próxima letra é G. O som do G para os alemães é G. Wie Görlitzer Park. Então, Berlim também tem muitos parques, e esse é um deles, Görlitzer. E o G, normalmente ele tem esse som de G, como garage, mas ele também tem, no fim de garage, ele tem esse J. E isso normalmente é em palavras que vêm, por exemplo, do francês, como ingénieur, que é engenheiro, e em outras palavras normalmente tem esse som de G. Mas em palavras de origem francesa tem mais o som de J. Que seria como o nosso J, talvez. Depois o H se diz H. E tem, no início de palavras, ele tem esse som como um R. Holocaust, manmal. Mas aí aqui a gente tem, em manmal, a gente tem um outro H, que aí fica um H mudo. No meio de palavras, depois de uma vogal e tal, ele fica um H mudo. O Holocaust manmal, talvez alguns de vocês já tenham visto imagens ou coisa assim, é um monumento ao Holocausto, né? Então são esses grandes retângulos de concreto que estão mais ou menos próximo ao portão de Brandemburgo, e é bem... Acho que a ideia do artista é uma coisa opressora, assim, porque são pedras bem grandes e a gente vai andando lá pelo meio e parece, assim, um labirinto, alguma coisa assim. Então, a letra é H, Holocaust. Depois temos o I, exatamente como no português, de Insel, ou ilha. Então, em Berlim, eles têm o Museumsinsel, que é uma ilha de museus. E lá tem diversos museus, assim, esse que está no desenho é o Bode Museum, que tem, por exemplo, uma coleção de moedas, tem alguma coisa de arte, acho que bizantina, mas então nessa ilha tem realmente vários museus, museu de arte, tem o Pergamon Museum, que é um museu que tem um altar antigo chamado Pergamon, e então é uma região bem cultural. Então, I, wie Insel. Depois temos o J, em alemão, J. Então, isso é uma coisa importante no alemão, que é diferente do português, que o J tem som de I. Então, a letra se diz J, e o som seria ali Jüdisches. Então, Jüdisches Museum é o museu judaico, que também ele conta, acho que, eu não fui nesse museu, mas ele conta a história da cultura e dos judeus na Alemanha por 2000 anos, e conta, então, claro, também a questão do Holocausto.
Na imagenzinha não dá para ver tanto, mas eu fui, como eu não conhecia o lugar, eu fui pesquisar. E eu achei o prédio para quem se interessa por arquitetura, eu achei o prédio bem interessante. Ele faz esse zigue-zague, assim, e na verdade só se chega nesse prédio mais moderno entrando por aquele prédio mais antigo. Então, para quem se interessa por arquitetura, é uma coisa bem interessante. Aí, voltando para o nosso alfabeto, J, V, judicious, né? É o som. Depois temos o K, exatamente como o nosso K. V, Cottbusser Tor. Tor é portão, como no Brandenburger Tor. E Cottbusser é uma região, né? E muitos das estações de metrô têm esse Tor. Então, muitas estações são em lugares em que antigamente tinham um portão, né? E eu achei, lendo o texto que a jornalista essa escreveu, eu achei interessante que dá para ver umas bolinhas na fachada daquele prédio. Ela diz que são antenas que os imigrantes turcos e de outros lugares instalam para poder assistir os canais e ouvir as rádios das terras dele. Então, por isso que tem essas antenas na fachada. Mas aí, então, atravessando aqui essa parte, se chega num bairro chamado Kreuzberg, que é bem boêmio, assim, e tem lojas e bares, e tem bastante... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Tem bastante... Acho que não carregou. Agora carregou, tá. De grafite e desenhos e um pouco de pichação também, mas muito grafite. E isso é uma coisa que tem bastante em Berlim. Inclusive, uma vez eu fiz um passeio, uma visita guiada, digamos, que foi justamente para olhar os grafites da rua, que é uma coisa bastante característica assim, de Berlim. Então, K wie Cottbusser Tor. Então, indo adiante. Eu estava olhando aqui as minhas anotações, eu esqueci de falar no J. Na maior parte dos casos, ele tem esse som de I, como judicious, né? Eu vou voltar ali no J. Mas em algumas palavras, por exemplo, jeans, que vem do inglês, fica com esse mesmo som do português, jeans. Mas em palavras alemãs, normalmente ele tem o som de I, judicious. Eu tinha esquecido de comentar. Então, L, em alemão se diz L, sem o E no fim, né? L, wie Lipnitzsee. Esse é um dos lagos que tem em volta de Berlim, e os berlinenses gostam, porque no verão em Berlim pode ficar muito quente, então os berlinenses gostam muito de ir passear e de ir para lagos para tomar banho durante o verão. E aí eu achei engraçado que a moça essa fala, que é uma outra coisa da cultura alemã, que eles gostam de, quando vão nadar ou coisa assim, eles gostam de ficar nus. Então tem essa cultura do nudismo. Ela diz, se você for num lugar desses, não se assuste de ver alguém tomando banho nu. E isso eu experienciei também. Por exemplo, eu fui numas termas uma vez, e aí uma menina do meu lado, simplesmente, onde ficavam os armários para guardar a roupa, ela simplesmente tirou a roupa ali e guardou as coisas como se... E tinha homens, mulheres, todo mundo naquele corredor, e ela realmente não se importou com isso. Então é uma outra diferença cultural, assim. Mas então o L se diz L, wie Lipnitzsee. Depois, então, temos o M, wie Mauer. O muro, né? O muro de Berlim. Que isso é uma coisa que acho que todo mundo tem alguma ideia de que ocorreu, que depois da Segunda Guerra a Alemanha foi dividida, e aí então tinha eu tenho uma imagenzinha aqui do mapa, se abrir aqui. Então a Alemanha foi dividida entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, e Berlim também, ali aquele pontinho que está duas cores no meio da Alemanha Oriental é Berlim, que também foi dividido. E eu vou ter que consultar ali
no escrito o ano, porque eu não me lembro. Então, em 1961, em muito pouco tempo, foi construído esse muro separando Berlim em duas partes e as pessoas não podiam mais cruzar de um lado para o outro. E o muro só foi cair, né, a queda do muro, que a gente provavelmente já ouviu falar, em 1990. Então, durante todo esse tempo, muito poucas pessoas podiam cruzar de um lado para o outro e famílias foram separadas por esse tempo e tudo. Então, o muro é uma coisa uma memória muito presente, e aí tem partes do muro que ainda são mantidas em Berlim para ter essa memória, né? E uma das partes é o que eles chamam de East Side Gallery, isso é um nome em inglês, né? A galeria do lado leste, em que tem uma grande extensão de muro com diversos desenhos, assim, e esse desenho que aparece ali é um bem famoso. Então, a letra é M, wie Mauer, Berliner Mauer. Eu tô falando assim um pouquinho para a gente ficar primeiro com um pouco de vontade, né, de ir para a Alemanha e tal, falando dos lugares turísticos, e também é um jeito de aproveitar a tecnologia e para a gente ir conhecendo um pouquinho mesmo sem poder estar lá, né, ou sem ter ido lá. Mas aí por isso que eu aproveitei a ideia de falar de Berlim e ir apresentando o alfabeto para vocês. Depois nós temos N, é o N, wie Neukölln. Esse é um bairro em Berlim, é um bairro muito pop, digamos, ele tem se desenvolvido muito, e isso é uma coisa que o pessoal fala de gentrificação, né, que são bairros que inicialmente são pobres, mais para imigrantes ou coisa assim, e começa a ter exploração imobiliária, desenvolvimento de bares, essas coisas, e acontece bastante em Berlim. Então, esse é o caso desse bairro chamado Neukölln. Depois nós temos O, como no português, wie Oberbaumbrücke. Essa é uma ponte que passa por cima do Spree, que é um rio em Berlim. E eu não sabia, eu descobri lendo também nesse textinho da moça, que essa ponte foi destruída, como muito da Alemanha, né? Foi destruída durante a guerra. Inclusive, algumas cidades foram praticamente destruídas completamente, mas depois foram reestruturadas e reerguidas, e muitas coisas reerguidas como costumavam ser. E esse é o caso da Oberbaumbrücke. Essa ponte também, durante a divisão, quando Berlim ainda era dividido pelo muro, tinha um checkpoint, que era um lugar onde as pessoas podiam cruzar desde que tivessem os documentos necessários, né? O que eram muito poucas pessoas que tinham essa permissão de cruzar de um lado para o outro. Então, em alguns lugares, como na Oberbaumbrücke, tinha um checkpoint. Depois temos P, que nem o nosso P, wie Potsdamer Platz. Essa é uma praça bem moderna, digamos. Nela também, por ela passava o muro, então na calçada tem uma linha assim que mostra onde o muro costumava passar, mas hoje em dia tem arranha-céus e prédios bastante modernos. Entre eles, meu mouse não está funcionando direito, mas... Deixa eu... Como é que eu faço aqui? Não era essa que eu queria. Aqui, consegui. Então, entre os prédios que estão nesse lugar, tem esse lugar bem colorido à noite, porque é tudo com iluminação, chamado Sony Center, que é um lugar comercial, assim, e tem restaurantes e tal, nessa Potsdamer Platz. Então, se um dia vocês forem a Berlim, é um lugar bem legal para ir à noite, porque fica colorido, assim. E aqui, acho que tem uma fotinho também. Eles montam, na época do Natal, eles montam lá uma árvorezinha de Natal e tal. Então, é um lugar bem bonito. Então, voltando para o nosso alfabeto, P wie Potsdamer Platz.
Depois nós temos o que em alemão se diz Ku. Aí o pessoal às vezes, aluninho pequeno dá risada, né? Mas é realmente assim, Ku. E a menina essa botou uma palavra, na verdade, em inglês, queer, para ser relacionada à comunidade LGBT e tal, que é bastante presente em Berlim. Mas em alemão, em palavras em alemão, o QU, na verdade, tem som de como se fosse um KV. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui no chat. Quatsch. Se escreve assim, Q-U-A-T-S-C-H. É besteira em alemão, ou assim, absurdo, alguma coisa assim. Se alguém fala uma coisa que a gente não acredita, das ist Quatsch. Isso é besteira. Então, tem esse Quatsch, é como se fosse um KV. Então, que vi Quatsch. Depois nós temos o né? O R deles é wie Reichstag. Esse é um prédio em que já teve... tem bastante história e teve o sítio do governo desde a República de Weimar, passando por a tomada de Hitler, né? Do Reichstag, e depois a tomada do... Até hoje meu pai me viu estudando assim e comentou, aí eu procurei essa foto que é bem famosa, quando os soviéticos tomaram Berlim, né, no fim da Segunda Guerra. Tem essa foto que é de um soldado soviético colocando no topo do Reichstag a bandeira soviética. Então, wie Reichstag, e hoje em dia funciona lá o Bundestag, que seria o parlamento alemão. E aí, aqui nessa parte de cima, é uma cúpula de vidro que a gente pode subir, e como é de vidro, dá para ir vendo a cidade, e eles têm um áudio guia que a gente vai caminhando e eles vão narrando, agora você pode ver tal parte da cidade e tal. É uma visita bem legal. Se não me engano, tem que se inscrever com alguma antecedência, porque bastante gente quer ir lá, mas é uma coisa que vale a pena, é de graça. No mínimo, quando nós fomos com a escola de alemão, era de graça. Só tem que se inscrever. Então, wie Reichstag. Depois nós temos o S wie Spätkauf. Spät é tarde e Kauf é compra. Então, Spätkauf são lojinhas especialmente de bebidas, mas também tem coisas de mercado, assim, são como pequenos mercados que ficam abertos normalmente 24 horas. A maior parte das vezes são de imigrantes turcos ou às vezes asiáticos, e são bem comuns em Berlim. Então, eles são chamados Spätkauf ou Späti, né? Para encurtar, eles chamam também de Späti. Então, vocês provavelmente repararam na minha pronúncia que o S, quando ele vem, por exemplo, antes de P ou T, ele tem esse som como se fosse um CH, Spät, né? Mas em outras palavras, por exemplo, sol, que se chama, em alemão se diz Sonne, S-O-N-N-E, S-O-N-N-E. Então tem esse som como pra gente, né? Como se fosse um Z, Sonne. Então o S pode ter esses dois sons. Voltando ali rapidinho no R, eu esqueci de comentar para vocês que... Voltou? Não. O R, né, no início de palavras, ele tem esse R, né, Reichstag, e então tem uma pequena diferença entre o R e o H. Por exemplo, Hosen, assim, com um R mais brando, Hosen, são calças. Eu vou escrever aqui. Hosen são calças. E Rosen, com esse R mais gutural, né, mais no fundo da garganta. Eu vou escrever o Rosen aqui. Ups, escrevi com 2 S, um só. São rosas, então tem essa pequena diferença. Por contexto, normalmente a gente vai conseguir entender, mesmo que não consiga fazer essa pronúncia diferente, mas tem essa pequena diferença.
Então, vamos adiante. Nós temos o S de Spätkauf oder Zone. Depois temos o T, exatamente como o nosso T, wie Tempelhof. Tempelhof é mais um dos parques de Berlim. Como eu falei, eles têm muitos parques. Costumava ser um aeroporto, mas hoje em dia é um parque. O aeroporto fechou, né? O Berlim agora tem outros 2 aeroportos e esse virou um parque. E aí o prédio que costumava ser o prédio do aeroporto passou a ser desde... deixa eu ver... 2000... eu tô com o chat bem na frente. Desde 2008, ele é usado como um prédio para refugiados, porque a Alemanha recebe alguns refugiados de outros lugares, então, desde 2008, esse prédio é usado para os refugiados. Então, T wie Tempelhof. O T, normalmente, em início de palavras e tal, ele vai ter esse mesmo som, T, como no português, mas desculpa, eu estava só checando as minhas anotações aqui. Em outras palavras, como por exemplo, revolution, né, revolução, ele tem esse tz, revolution. Eu acabei fechando o chat aqui, vou abrir para escrever para vocês. Revolution. Que seria, por exemplo, no inglês o revolution, né? Então, esse tz. Então, o T pode ter o som de T ou de tz. Que mais? Passamos, então, para o U, como o nosso U, wie U-Bahn, oder Untergrundbahn. U-Bahn Untergrund seria underground, né, embaixo da terra, então é o sistema de metrô de Berlim. Eles têm o U-Bahn e o S-Bahn, mas os dois têm comunicação. O S-Bahn tem algumas partes em que ele vai por cima, mas vai também bastante por baixo da terra. Eles têm algumas paradas em que pode se fazer comunicação e tem o ticket para um serve também para outro. E aí, por exemplo, se a gente pega um ticket diário, pode andar no U-Bahn, no S-Bahn, no tram, né, que seria a palavra em inglês, para aqueles carrinhos de superfície, ou também em ônibus, bus, né? Essa palavra é relativamente fácil, bus. Então, U wie U-Bahn. Depois nós temos o V, que em alemão se diz V, é um pouquinho diferente, né? V. O V pode ter o som como pra gente, o V, né? Como Victoria Park, mas em muitas palavras o V tem som de F. Então, por exemplo, Vogel, que é passarinho. Vogel. O V tem esse som de F. Na maioria das palavras, na verdade, eu diria o V tem esse som de F. Então, V wie Victoria Park oder Vogel. Depois nós temos o V. O W em alemão se diz V, então é um pouquinho confuso, a gente tem que ficar atento para isso. Como der Wedding, que não é casamento, em alemão nós temos uma outra palavra para casamento, é um outro bairro de Berlim, que ainda é mais de imigrantes e tal, mas também aos poucos vai passando por esse processo de desenvolvimento, digamos, que vai meio que expulsando os imigrantes e vai ficando mais caro e essas coisas que a gente sabe que acontecem, né? Então, V é o som que o W tem. Então, deixa eu botar outras palavras aqui com V, por exemplo, Welt seria o mundo. Indo adiante, nós temos o X, que é o X deles, e esse jeito escrito Xberg é uma forma de escrever Kreuzberg, que é aquele bairro que eu falei antes, que tem as pichações, os cafés,
grafite, essas coisas assim. Então, é uma forma de escrever, né, Xberg, para representar esse bairro Kreuzberg. O X, em outras palavras, quando ele vem realmente no meio de uma palavra, tem um som meio de KS. Então, por exemplo, text, que seria texto, text, tem esse som X. E uma outra palavra que é com X também é hexa, que é bruxa. E eu até já falei para minha família que a gente brinca que em português a gente tem aquela expressão tiro de bruxa, né? Que é quando dá uma dor nas costas, assim, de repente. E os alemães têm a mesma expressão. Hexen, eu estou escrevendo aqui para vocês, Hexenschuss. Schuss é tiro e hex é bruxa, então tiro de bruxa. Então, X, wie Hexe ou text. Depois nós temos o Y, parecido com o nosso, mas tem esse meio, quase um biquinho francês, Y. Wie Yam, que é esse clube / praia no meio do Spree, em que tem, assim, festas e atividades culturais e tudo. Mas isso, na verdade, é uma sigla. Então, eu tinha anotado aqui. Eu anotei para vocês, por exemplo, Yacht seria... O que foi, gatinha? Yacht seria um iate. Então, tem esse som de I, yacht. Mas o Y também pode ter esse som Y. Então, por exemplo, em hymne, que seria hino, tem esse som mais U, hymne. Ou esse som de I, yacht. Indo adiante, então. Estamos quase terminando o alfabeto. Nós temos o Z, que em alemão se diz Z, wie Zoo, ou Zoologischer Garten, né, o jardim zoológico. Eu vou escrever aqui. Zoologischer Garten. Que em Berlim, então, tem esse jardim zoológico, que infelizmente eu não pude ir, mas lendo ali eu fiquei bem interessada, porque parece que é o maior jardim zoológico da Alemanha, e tem, parece que em torno de 20 mil animais, e portanto é o que tem a maior diversidade de animais do mundo. Então nós terminamos o alfabeto que nós conhecemos, né, como no português. No entanto, o alemão tem um pouquinho mais. Ou seja, eu acho que vocês já repararam em algumas palavras que tinha essas letras com o trema, né? Então, o A com trema se diz quase como um E com acento pra gente, é. Aqui ela botou esse bar, que se chama realmente só mas em alemão isso não é uma palavra, é só o nome do bar. Então, por exemplo, uma palavra com E seria Äpfel, que é... Opa, eu não escrevi com letra maiúscula. Äpfel, que é o plural de Apfel, maçã. Então, essas letras com trema, quando a gente está escrevendo e não tem trema, a gente pode botar por exemplo, pode se escrever com AE. Então, eu já estou me adiantando aqui, porque temos o E, que seria o OE do Goethe, tem esse mesmo som, quando se diz Goethe, né, que a gente tem a rua aqui em Porto Alegre, em alemão se diria Goethe. Então, wie Goethe ou Köpenick. Esse Köpenick é mais um bairro de Berlim, que fica quase assim, saindo de Berlim, e costumava ser uma cidade própria, mas acabou se juntando. E aí, eu não conheço, mas é para ser um lugar ainda que tem assim, prédios meio no estilo medieval e tal, porque era uma cidade já bem antiga. Então, wie Köpenick. Ou deixa eu escrever uma outra palavra para vocês. Öl, que seria óleo, né? Pode ser o óleo de cozinha ou o petróleo. Öl. Depois nós temos o U, que talvez algumas pessoas conheçam, porque no Brasil a gente tem algumas pessoas chamadas Müller, né? Ou Miller, como a gente fala,
em alemão se falaria Müller. Então, Ü, ali no meio diz Grenzübergang. Isso seriam esses checkpoints que eu tinha falado, onde as pessoas podiam cruzar. Grenz é fronteira e Übergang é passagem ou alguma coisa assim. Então, seriam os pontos de passagem na fronteira de Berlim, né? Grenzübergang. Acho que era isso. E daí, por último, nós temos essa letra que, para quem nunca viu o alemão, é uma coisa muito estranha, é um B, né? Só que, na verdade, não é um B. Ele se chama SZ. E ele tem um som de SS. Então, inclusive, quando a gente não tem o SZ no computador, pode se escrever as palavras com SS. Então, nesse caso, aquela palavra ali é o Straßenbahn, que é o tram, que eu tinha falado mais no início, que são esses trenzinhos de superfície. E aí, então, com isso, nós realmente encerramos o alfabeto alemão. E encerrei mais ou menos no tempo da nossa aula. Eu teria também mais alguns outros sons específicos do alemão. Acho que a gente pode talvez iniciar isso, e se não der, a gente termina na próxima aula. Deixa eu ver aqui, compartilhar com vocês. Esse materialzinho, eu escrevi, essa minha apresentação que eu fiz e tal, eu escrevi um textinho, escrevi em alemão e em português, depois eu vou botar no grupo. Eu posso botar também o link do grupo do Google Grupos que eu fiz, para vocês, se quiserem, né, ler o texto em alemão e depois em português, já ir aprendendo algumas palavrinhas novas. Deixa eu aumentar o zoom aqui, porque senão ninguém vê nada. Então, aqui eu tenho um resumo, né, do alfabeto. Eu botei também o link desses desenhos que eu apresentei para vocês. E daí nós temos os fonemas, né, os sons especiais. Então, de fonemas vogais, né, a gente teria EU, que em alemão se lê OI. Então, por exemplo, a palavra Deutsch, que é alemão, né, esse EU se lê OI. Da mesma forma, A com trema seguido de U também se lê OI. Então, Häuser, que é o plural de house, vamos escrever house, também se lê com esse OI, que seriam casas, né? O plural de house, casa, Häuser, casas. EI se lê ai, então tem a palavra também ai, só, que é ovo. Então, EI, ai. Por outro lado, IE se lê como se fosse um I longo. Então, Miete, que seria o aluguel. Eu posso aumentar um pouquinho aqui, não sei, acho que se vocês estão enxergando bem. ER depende um pouco da região, às vezes vai ser pronunciado como ER, mas na maioria dos casos eles pronunciam quase como um A. Então, Mutter é mãe, então esse ER no fim fica como um A. Depois nós temos os sons consonantais, digamos, especiais. Então, SCH seria um pouco como o nosso CH. Então, ali na palavra Schrank, que seria armário, Schrank. Mas só CH é um som um pouquinho diferente, que é quase específico do alemão, que seria talvez como o som que um gato faz, assim, quando tá bravo, aquele... Então, ich, eu, né? A palavra ich é eu. Ou Macht, que é poder. Na maior parte dos casos, então, o CH tem esse som, mas em alguns casos ele tem um som como se fosse de K, como em Fuchs, que é raposa, como fox, né, do inglês, que a gente tinha comentado, que tem palavras parecidas no alemão e no inglês, ou caos, como o nosso caos, mas é com CH para os alemães. Depois nós temos o PH, que é, como já foi, eu acho, no português, né? Tem o som de F. Então, PH como fantasia. Nós temos o TZ, que é como se a gente não escreve isso em português, mas o som seria como no português. Então, Katze seria gato, né?
ou na verdade em alemão Katze é feminino, então seria gata. E nós temos o QU, que eu até já tinha comentado para vocês, que se lê como um KV, então Quatsch, ou que seria o besteira, absurdo. QU se lê como KV, Quatsch. Então, acho que era isso que eu tinha por hoje para apresentar para vocês. É bastante coisa, eu sei, mas a ideia não é decorar tudo, é para que vocês comecem a se familiarizar com o som que as letras e os fonemas têm em alemão. Mas a gente pode repetir isso conforme vocês tiverem, né, conforme a gente vai tendo as aulas. Se vocês tiverem dúvida como pronuncia alguma coisa, pode perguntar, eu repito, não tem problema. Então, agradeço a atenção de todos vocês, espero que tenham gostado dessa primeira aula. A minha tia ali está dizendo danke, muito bem, bitteschön. Danke é um jeito de dizer obrigado em alemão, né? Bitteschön, ou bitte, ou bitteschön, de nada, né? Então, desejo uma gute Nacht. Agora, a gente no início da aula, não sei se vocês pegaram que a gente falou um pouquinho, que gute Nacht seria mais para quando está se despedindo ou para quando vai dormir. E no início da aula eu usei o Guten Abend, que seria um boa noite para quando está chegando, né? Seria o good evening do inglês. E o Gute Nacht seria o good night do inglês. Então, por hoje é isso. Espero que tenham gostado e espero que possam voltar na próxima aula.